Olá, eu sou Lívia Leão e esse é o Li no Livro. Hoje a gente vai conversar sobre o perturbador Menino de Engenho, O Menino de Engenho, no caso, que é um livro clássico do modernismo, do regionalismo brasileiro, na verdade, escrito por José Lins do Rego, nascido em 1901, falecido em 1957. Esse escritor, ele foi um regionalista paraibano, pertencente à segunda geração do modernismo. Ele escreve 5 livros que eles chamam de Ciclo da Cana-de-Açúcar, onde todos se passam meio que na mesma região ali do Nordeste brasileiro, entre a cultura do engenho de açúcar. Ele é filho de um homem que foi um cara muito, muito rico, era um proprietário rural riquíssimo. Quando ele tinha 4 anos de idade, esse pai dele, que sofria de esquizofrenia, vai matar a mãe dele, que também era filha de um grande senhor de engenho. E aí ele vai ser enviado para morar com esse avô materno, que era simplesmente dono de 8 engenhos diferentes. É um cara, assim, muito, muito rico. Até que com 12 anos de idade, ele é enviado para um internato em Itabaiana, vai se formar em direito, vai casar com a prima para que a fortuna fique na mesma família. Começa a escrever para um jornal do Recife, tem um breve momento ali que ele vai trabalhar como promotor, mas aí ele vai largar tudo, se muda para Maceió e é ali que dá o clique na vida dele, por volta de 1930, 1931, quando ele conhece em Maceió Graciliano Ramos, Raquel de Queiroz, Aloysio de Barros, só essa galera assim fraca. Só galera fraca, só uma galera assim, sabe, que não tem talento. E aí, em 1932, ele escreve o primeiro livro, o seu primeiro livro e também o primeiro livro deste ciclo dos engenhos, né? Que é o ciclo da cana-de-açúcar, que é Menino de Engenho, de 1932. Não é o livro mais famoso dele, tá? O livro mais famoso dele é Fogo Morto, que justamente é o último livro desse ciclo da cana-de-açúcar e vai retratar o declínio dos senhores de engenhos no Nordeste brasileiro, né? Eu ainda não li esse livro e fiquei realmente interessada em ler porque eu achei que a prosa do José Lins do Rego, do José Lins do Rego, ela é uma prosa muito fluida, ele tem uma linguagem super coloquial e, ao mesmo tempo, ele consegue endereçar muitas temáticas perturbadoras com uma leveza e como se fosse assim, estou aqui citando um passant essa situação que denota um controle muito grande daquilo que ele quer mostrar, né? Esse livro, por que eu falo que esse livro para mim foi altamente perturbador? Porque assim, esse livro tem 40 capítulos. Em cada capítulo é supostamente um livro autobiográfico, porque vai contar a história de um menino chamado Carlos, que acontece exatamente com ele que aconteceu com José quando ele era novo. Aos 4 anos de idade, o pai mata a mãe. Não fica claro como esse assassinato ocorre. O pai mata a mãe, vai ser internado numa instituição, vai morrer depois desse pai. E esse menino de 4 anos é levado pelo tio para morar com o avô materno. Lá ele é criado pela irmã mais nova da mãe, enfim. E aí começa então a contar como era a sua vida no engenho, tanto que o nome do livro é Menino de Engenho. Mas por que eu achei que esse livro era super, super perturbador? Porque ele vai pegar esses 40 capítulos e cada um deles vai ser como se fosse um pequeno caos da vida dele nesse engenho. E aí, quando ele faz isso, o José Lins do Rego faz isso, ele está fazendo o quê? Ele está, na verdade, criando uma intricada e muito, muito elegante tapeçaria sobre como era a vida no engenho, num engenho de cana-de-açúcar no Nordeste brasileiro. Aí você pode me falar, mas é pelo ponto de vista da elite, é do neto do dono do engenho. Ok, mas gente, já tivemos essa conversa aqui antes. Era quem escrevia na época, tá? Era quem escreveu na época. Então você tem essa visão. E mesmo assim, é uma visão muito rica, através desse olhar infantil de um menino que, primeiro, vem de uma situação trágica, né, do feminicídio de sua própria mãe, pelas mãos de seu pai, morava na cidade grande, e aí ele é transferido para esse mundo mágico, que é um mundo muito rico, e porém que é um mundo que tem suas próprias regras, né? Ele
fala muito que no começo ele era um menino muito choroso, né, um menino muito traumatizado, enfim. E aí você tem toda essa são contos cronológicos, então você tem esse romance quase de formação, né, se bem que termina com 12 anos, quando ele vai para o internato, esse romance que vai contar esse amadurecimento e essa compreensão desse menino dentro deste mundo que é o engenho. Até aí tudo bem, na verdade até é muito legal, tem coisas momentos ali que eu li que eu até me arrepiei, porque me lembrou na minha própria infância. O problema é que quando você lê esse livro com a cabeça de uma pessoa de 2025, você vê, além desta tapeçaria de costumes e regras das décadas de 10, 20 e 30, no engenho nordestino, você vê, na verdade, contos de terror que estão falando sobre pedofilia, feminicídio, estupro, sabe? E machismo e misoginia, assim, é fichinha, é fichinha. E aí houveram umas situações, assim, que eu comecei a ficar meio assim, gente do céu, o que tá acontecendo, sabe? E, mais uma vez, ele vai escrever esse livro em 32, vai ser baseado, obviamente, nas memórias dele, isso é bem claro. Eu espero que meio baseado, viu, José Lins do Rego? Porque tem uma situação em específico que eu vou trazer para vocês na segunda parte desse episódio, que foi para mim de longe a de embrulhar estômago, assim. Mas ao mesmo tempo, se eu não tivesse essa noção, que é uma noção muito moderna sobre as problematizações, né, que a gente tem hoje em dia, eu ia ler esse livro e ia falar assim, uma graça. Muito absurdamente bem escrito, conversa com a minha infância, conversa com a minha herança cultural. Eu vim de uma família. Eu também nasci em 85, a nossa família já estava bem na bancarrota. Mas eu vim de uma família que vivia muito dos louros não, da nostalgia de uma época que eles chamam de dinheiro, né, que era exatamente a década de 20, década de 30. Eu cresci com as pessoas falando assim, porque o teu bisavô, quando chegava o Natal, fazia um presépio que ele mandou trazer de sei lá onde, e tal. Né, cresci com esse tipo de causo, né, então acaba falando muito comigo. Tem um capítulo ali que me arrepiou o espelho do cu até, porque quando eu era criança eu tinha uma babá, que na verdade, vamos já endereçar esse assunto aqui, porque é um assunto que também é tratado dentro do livro do José Lins do Rego e que eu vou destrinchar mais pra frente. Mas quando eu era criança, eu tive algumas babás que eram babás que estavam em situação análoga à escravidão. Na época eu sabia? Não. Na época, se eu soubesse, eu ia poder fazer alguma coisa contra? Não, porque eu também era uma criança. Mas eram meninas que vieram do interior do Pará, que iam morar lá na casa da minha família. E, cuida da Lívia. E em troca você estuda e tem casa e comida, gente. Isso é trabalho análogo à escravidão, tá bom? É isso que acontece. Algumas delas ficaram mais tempo, outras menos tempo. Algumas saíram para casar, outras voltaram para a casa da família, mas tinha uma delas em específico que eu adorava, porque ela veio munida daquilo que eu mais amava, que era história de terror, ou no caso, história de visagem. E aí ela conta para mim, eu nunca vou esquecer, se a gente ficava na rede, chegava do colégio, tomava banho, almoçava, fazia o dever de casa, e aí a gente ia para a rede ficar ali na preguicinha enquanto ela me contava as histórias do interior, de assombração. E ela era uma menina quase, assim, devia ser 4, 5 anos mais velha do que eu. Então ela também era uma criança. E ela me contava, e houve um específico que ela me contou a história de uma menina que foi enterrada viva pela madrasta. Qual a minha surpresa quando este menino, o Carlinhos, o menino do gênio, conta em um dos capítulos a história de uma filha de um senhor de gênio que é enterrada viva pela madrasta. Inclusive, canta, né, no livro, a música que a Assombração cantava, que é a mesma música que minha babá cantou. E aí eu fico pensando até que ponto esta assombração, essa história de fantasma, ela foi uma invenção de José Lins do Rego, ou é que aí por algum motivo foi parar no telefone sem fio, foi parar nos ouvidos da minha babá como sendo um caso verdadeiro,
Ou até que ponto isso na verdade eu sou do norte, não sou do nordeste, né, nasci no Pará. Essa história foi algum acontecido na virada do século que gerou uma lenda que se espalhou pelo Brasil, entendeu. Então isso é muito legal, isso foi muito da hora de ouvir, isso foi muito legal de pensar, de ter essa conexão. É muito eu geralmente tenho muitas conexões com livros do norte e nordeste, porque a minha realidade eu morei no Pará até 15 anos de idade. "Ah, mas agora você tá há mais tempo no em São Paulo", foda-se. Não morei no Pará e eu amo a cultura do meu país, Pará. Então eu acabo me sentindo muito conectada. Porém, ao mesmo tempo, você tem esse outro lado, né, onde você tem contos em que ou momentos, capítulos dentro do Minho de Engenho, que ele conta sobre a abolição da escravatura, mas como na verdade as negras do engenho, elas preferiram ficar no engenho felizes, porque elas era um local de felicidade, onde elas eram bem tratadas, era a família dela. Cara, isso é muito perturbador, isso é muito perturbador, isso é uma visão da elite muito distorcida. E obviamente, quero acreditar, eu não conheci José Lins do Rego, que na verdade, esse escrever dele, especificamente nesse tema, nessa temática, é influenciado por uma época da vida dele onde ele não compreendia bem as coisas. É que nem eu quando eu falo na minha babá. Um carinho muito grande eu sinto, um amor muito grande, uma felicidade, porque mais uma vez eu era uma criança bem negligenciada, e ter essa companhia quase da minha idade, que me dava atenção, que brincava comigo, que gostava de mim, era muito maravilhoso. Então eu olho para trás e eu tenho sim sentimentos muito positivos a respeito disso, porém hoje em dia, como uma mulher de 40 anos, eu penso: "Caralho, que perturbador, mano, a menina foi, sabe, foi morar na casa de uma galera que ela não conhecia, sei lá o que podia ter acontecido com ela, sei lá o que aconteceu depois", porque inclusive minha avó não deixava eu ter contato com elas depois que elas saíam de casa. E aí eu não sei o que aconteceu com elas, não sei se casou, não sei se morreu, não sei se, sabe, entendeu? E assim, tudo isso em uma situação de abuso econômico e social. Então é muito louco, são sentimentos que tanto que essa leitura me trouxe, que me perturbaram bastante. Porque é isso, né, por mais que o escritor tenha tido uma infância provavelmente muito feliz lá no engenho do avô, ele acabou perpetuando através dessa memória afetiva, conceitos muito, muito escrotos, como por exemplo, escravos eram muito felizes, tá ligado? Nossa, enfim, vou já pedir aqui o nosso comercial, porque quando eu voltar, eu vou ter que falar de assuntos muito pesados, que estão localizados mais para o final do livro, então eu vou contar o final. E aí eu preciso que vocês já saibam de aviso de gatilho. Nós vamos ter aviso de gatilho aqui para 2 temas em específico: abuso infantil, abuso sexual infantil especificamente, e violência sexual contra a mulher, tá bom? Então, por favor, se você não quer saber disso, te vejo semana que vem. Semana que vem a gente vai ter 2 episódios, tá bom, gente? Eu vou estar viajando, mas eu vou deixar os 2 gravados. Vamos ter 2 episódios e, temos outros episódios mais leves também, tá bom? Mas se você quiser saber, é só continuar comigo depois da nossa vinheta. Opa, opa! Já já o episódio continua. Mas antes, queria te lembrar que o Li no Livro é um podcast independente e sem patrocínio. Então, preciso da sua ajuda. Clica no botão de compartilhar e compartilhe esse episódio com seus amigos e nas suas redes sociais. Me ajuda muito. Obrigada! Pois muito que bem. Antes da gente chegar realmente no finalzinho do livro, tem uma situação, um dos contos lá, um dos causos que ele conta sobre a época que ele estava no engenho e das coisas que ele presenciou ali, é a história de uma mulata que acusa um outro homem preto de tê-la violentado. Não é dita exatamente a palavra abuso sexual, estupro, violência sexual. Não, essas expressões não são usadas. Mas sim, desonrou, uma coisa desse tipo. E fica subentendido que foi a força, né? Que foi uma situação de violência. Aí é contado isso para o avô, dono do engenho, né? O avô do Carlinhos. Ele pega, então, o negro, coloca num tronco, algo
extremamente voltado à escravidão, e lá ele tem que ficar até confessar o seu crime e aceitar se casar com a vítima. Enfim, muitas coisas aí. Esse homem fica lá, o Carlinhos vai até ele, fica conversando com ele e ele nega toda a vida que isso tinha acontecido. Até que existe um momento que o avô chama a vítima e sua mãe, manda elas jurarem o que aconteceu numa Bíblia, e é quando a menina então fala que na verdade não tinha sido aquele rapaz, e sim eu não lembro se era o tio dele ou se era o médico da família, que na verdade tinha violentado ela. Não fica claro para mim, óbvio, pelo meu viés feminino e feminista, de que realmente ela acusou erroneamente o rapaz negro para que depois de desonrada alguém casasse com ela, ou se por medo da imposição, do castigo divino, de sei lá o quê, de sei lá o quê, de sei lá o quê, porque a gente sabe que vítimas de abuso têm um lance de culpa ali, que elas sempre pensam até onde eu quis, até onde eu não quis, até onde eu deixei, até onde eu não deixei, até onde eu não disse não o suficiente, como se, né, falar não o suficiente resultasse alguma coisa. Quando tudo isso, na verdade, influencia ela para ela apontar para outra pessoa. Não fica claro para mim isso, né? Mas fica claro sobre como, na verdade, o conceito da desonra da mulher nesse período era, na verdade, voltado a, não, tudo bem, vai ficar tudo certo porque ele vai se casar contigo, né? O casamento com seu suposto agressor ou agressor mesmo era a grande salvação da mulher. Não vou entrar em detalhes, mas vamos lembrar que isso me lembra muito uma discussão, se é que podemos colocar assim, um debate que ocorreu, acho que foi ano passado, sobre a possibilidade de conceder poderes parentais a homens que abusaram de mulheres, fizeram abuso sexual com mulheres, e desse abuso nasce uma criança. Lembrando que isso no Brasil não ocorre, graças a Deus, mas que em alguns estados dos Estados Unidos, sim, o estuprador pode solicitar divisão de guarda com a sua vítima que resolveu continuar com a gravidez, tá bom? E acabou se me lembrando isso, porque parece que é assim, né? Tipo, você foi violentada, você passou por uma situação muito traumática e horrível na sua vida, tudo bem, você casa com ele, tá tudo certo. Ah, nossa, mas você não quer um pai pro teu filho? Que foi um fruto de uma violência monstruosa? Como assim? Sabe? Então, esse tipo de situação, embora você possa bater na tecla que isso foi 1920, 1902. Gente, não está muito longe do que temos hoje em dia. Mas o mundo é cíclico. Tá, gente, mas a gente, exatamente por ser cíclico, que a gente precisa se manter eternamente em vigília. E a leitura de livros assim, com o acompanhamento de uma análise, não vinda de mim, pelo amor de Deus, não sou professora de literatura, não sou socióloga, não sou nada disso, sou gerente de TI. Mas eu acho que uma leitura dessa, sendo aberta em discussão numa escola, né, acompanhada por adultos responsáveis que possam fazer esse tipo de apontamento, é fundamental para o futuro de nossa nação. Fundamental. E começou a chuva. Peraí, vou fechar a casa. Voltei. Enfim, e aí, vamos agora para o final do livro, que é um final que eu acho que é bem perturbador, porque ele começa a pontuar, lembrando que esse livro está sendo contado em ordem cronológica. Começa quando ele tem 4 anos e termina quando ele tem 12 e está indo para esse internato lá, que foi realmente o que aconteceu com Gisele do Rego na vida real. Ele começa a pontuar que aos 12 anos ele então se torna homem, ele tem a sua primeira experiência sexual com uma mulher, que a gente sabe que isso é uma situação galgada em um machismo absurdo, onde uma criança... Porque, gente, uma criança perder a virgindade é estupro de vulnerável, né? É estupro, uma criança de 12 anos. Só que, mais uma vez, 1910, 1920, tal. E aí que eu falo que, por isso que eu falo que esse livro é tão perturbador, porque ele trata esse tipo de tema com uma naturalidade, assim, quase uma facerice, que é assustadora, assim. E aí, nisso, ele conta isso, que ele perde sua virgindade com uma mulata do engenho,
e que ele, inclusive, contrai uma doença venérea. Não é, ele chama a doença venérea de gálico. Eu procurei e eu não encontrei exatamente que doença venérea é essa. Porque alguns locais falam que é sífilis, mas até onde eu pesquisei, sífilis só passou a ter cura no Brasil depois de 1940. E então eu fiquei em dúvida se realmente seria sífilis. Mas enfim, ele pega uma doença venérea e ele tenta esconder do pessoal da Casa Grande, mas essa doença acaba desenvolvendo. E aí, cara, ele meio que toma essa doença como um grande troféu. Inclusive, ele conta que entre os amigos do avô, ele era tido como um varão, sabe? Uma coisa assim, totalmente perturbada, uma coisa horrível. Enfim, dentre tantas coisas horríveis, né? Tipo, a tia dele obrigada a casar contra a vontade, enfim. E aí, por causa disso, por causa desse tipo de situação, ele acaba sendo enviado para o internato. Mas ele mesmo fala que ele sentia que ele já estava corrompido, que ele tinha se tornado uma criança libertina. Olha que coisa horrorosa. Uma criança libertina, e por causa disso eu estava corrompido e muito provavelmente ele não teria jeito. Mas o que realmente me pegou foi um determinado momento em que eu estava no finalzinho desse livro, e aí eu vou ter que ler para vocês essa parte, porque foi uma situação meio fantástica que eu li assim. É uma frase, galera, é uma coisa muito sutil que aí eu fiquei meio assim, peraí, é sobre isso que eu tô lendo? Enfim, cadê? Vou começar a ler aqui. E o coração de um menino depravado só batia ao compasso de suas depravações. Estava até esquecendo a doce ternura de minha segunda mãe, que é aquela tia dele que foi obrigada a casar. Corria aos campos como um cachorro no cio, esfregando a minha lubricidade por todos os cantos. Os moradores se queixavam. Ninguém pode deixar as meninas em casa com o seu Carlinhos. E aqui vai um lance perturbador. João Rouco deu-me uma carreira por causa do filho pequeno que eu quis pegar. Em junho, iria para o colégio. Estava marcado o dia de minha partida. Quando eu peguei essa frase, João Rouco deu-me uma carreira por causa do filho pequeno que eu quis pegar, eu parei e falei assim, peraí, eu tô ouvindo a história de uma criança de 12 anos que tentou estuprar uma criança mais nova ainda do que ela? O filho pequeno do João Rouco? É isso que eu tô entendendo que foi dito aqui? E aí eu fui, obviamente, pesquisar. E aí aconteceu a mesma coisa que aconteceu com Fanteixes. Nenhuma fala sobre isso. Nenhuma fala sobre isso. E aí eu fiquei assim, gente, será que sou eu que estou ficando louca? Eu já começo a pensar isso. Será que sou eu que tô ficando louca? Será que a militância fez isso com a minha cabeça? Meu Deus, mas aí foi quando, tipo, graças a Deus, é bem no finalzinho essa fase, porque meio que o livro morreu ali pra mim. Porque eu fiquei realmente muito, muito perturbada com essa imagem, com essa situação. E ninguém fala sobre isso, né? Ninguém fala sobre isso, sobre literalmente uma corrupção de menor tão ferrada que ele se torna, então, um agressor também. Ele fica bem claro que as meninas, antes dessa frase, de ninguém podia deixar ele sozinho com sua filha, que claramente já tinha se tornado um agressor, mas assim, de alguém mais novo ainda, caraca, fiquei muito, muito passada e enojada. Mais uma vez, é um livro bom? É um livro muito bom, é um clássico da literatura, em termos estruturais, em termos regionais, em termos de construção de narrativa. Os objetivos do autor são muito claros e, junto com eles, ele entrega muito bem essa prosa. Mas você tem que ter, assim, um estomaguinho de aço, você tem que sim ter, assim, bem na sua cabeça que isso é um livro de sua época, contando, e é o objetivo do livro, né? Contando como as coisas funcionavam em sua época. Então, se você é muito sensível para esse tipo de coisa, cara, nem pega. Nem pega porque vai ser pauleira. Eu achei super perturbador, jamais leria esse livro de novo. Jamais daria para minha filha ler esse livro, meu filho ler esse livro, porque eu achei que realmente foi muito pesado. Caso esse livro seja dado para uma adolescente, enfim, ler, é muito necessário. Esse é aquele tipo de livro que eu falo assim, é necessário que tenha, assim, um acompanhamento de leitura, porque é um negócio pesado, principalmente porque hoje em dia você tem as noções da problemática que esse livro traz. Tá certo? Espero que tenha gostado desse episódio, desse livro. Espero que tenha gostado desse episódio. Se você gostou, por favor,
compartilhe com seus amigos. Estamos nos principais agregadores, alguns pagos, outros públicos. Estamos em todos eles praticamente, tá? Você sempre vai conseguir ouvir o Li no Livro. Aliás, a Bianca, uma ouvinte do Li no Livro, me procurou no Instagram, no @LiviaMulder. E ela falou assim, ela fez uma pergunta que eu achei super legal. Que ela falou assim, Lívia, eu adoro seu trabalho. Me fala qual é a plataforma que você consegue monetizar para eu só ouvir através dessa plataforma. O Li no Livro, ele não monetiza em nenhum local, tá, gente? A gente tá no YouTube, só áudio, e a gente também tá no YouTube Music, para quem não paga o serviço. Mas mesmo assim, lá, a gente não tem, assim, não dá nem pro cheiro as visualizações para um dia, quem sabe, conseguir monetizar. E, mais uma vez, o Li no Livro, ele é um diário de leitura. Não é meu trabalho, é um hobby que eu compartilho com vocês e agradeço muito de vocês me ouvirem. Mas então fiquem tranquilos, se podem ouvir assim no agregador que vocês quiserem, que já tá me ajudando, tá certo? E compartilhando isso também. Novamente, semana que vem 2 episódios. Um na segunda, que vai ser mais curtinho, porque eu vou gravar do aeroporto. E aí na quinta já vou estar de volta no Brasil e aí eu consigo gravar com mais tranquilidade, tá certo? Mas aí eu vou entregar 2 episódios semana que vem. E me segue lá no @LiviaMulder, onde toda quarta-feira eu coloco o post de referência desse episódio aqui de segunda-feira, tá bom? Até segunda-feira que vem às 17 horas. Eu sou a Lívia Leão e esse foi o Li no Livro.